Aqui eu faço um recorte rápido só para lembrar que nós eventualmente estamos insistindo em mais do mesmo e produzindo e fornecendo mão de obra barata para as organizações criminosas quando nós insistimos no modelo de superpopulação como acontece no país. E não é inteligente do ponto de vista de interesse da segurança pública brasileira nós continuarmos reproduzindo esse mesmo processo de prisões, em alguns casos, não em todos, obviamente, mas de prisões que não necessariamente são justificáveis. Problemas que todos nós conhecemos e que o próprio parlamento, como eu disse nas suas CPIs, vem reconhecendo historicamente. A superpopulação, má qualidade das vagas, déficit no fornecimento de bens e serviços de mínimo existencial, entrada de pessoas sem antecedentes criminais e permanência por tempo superior, inclusive, à condenação do regime mais gravoso. Às vezes o sujeito paga provisoriamente o tempo da condenação e com folga. Deve ser na punição exemplar, proteção das vítimas e valorização dos policiais, não em políticas que enfraquecem a autoridade do Estado. Eu gostaria de observar as falas do senhor. Já há muitos anos eu ouço falar, e não concordo de maneira nenhuma, com essa questão de mão de obra barata para as facções. Isso, em outras palavras, é o vagabundo lá na ponta da vila, comete crime, tem 19, 20 anos, às vezes não tem passagens anteriores ou tem pouca. Não pode prender, porque senão é mão de obra para facção. Mas que se dane, então nós estamos fazendo totalmente errado. Tem que meter esse vagabundo na cadeia, isolar os faccionados e se ele servir de mão de obra para facção, cadeia e bala nele. Essa falácia de que deixar de prender o vagabundo porque ele vai ser mão de obra da facção. Então pode cometer crime à vontade que não vai pro presídio, que lá dentro tem o faccionado e vai te cooptar. Coitadinho dele. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Então, começando aqui, eu quero passar a palavra ao sargento Faul. Obrigado, senhor presidente. Senhor André Garcia, secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça. Eu gostaria de enfatizar aqui que nós debatemos ideias, não temos nada pessoal contra as pessoas, mas eu elenquei aqui alguns pontos de atenção em relação ao pena justa. É o que eu penso, é por isso que existe o debate, porque eu penso de uma maneira radical e extremista de um ponto e a esquerda lá no outro ponto e a soma dos debates acaba virando uma ideia. Enfatiza direitos dos presos, mas pouco menciona vítimas ou segurança da população. Prioriza ações como humanização, acolhimento e trabalho para apenados, enquanto a criminalidade ainda assola o cidadão comum. Pode fragilizar a autoridade do Estado ao colocar foco excessivo na dignidade do preso em detrimento da punição proporcional e firme. Envolve verbas públicas e articulação com órgãos civis e empresariais, sem garantir resultado efetivo na redução da criminalidade. Iniciativas como Emprega 347 abrem vagas de trabalho para presos em obras públicas, o que pode gerar concorrência com cidadãos honestos e desempregados. Não podemos admitir que a prioridade do Estado seja oferecer conforto a criminosos, enquanto o cidadão de bem vive cercado pelo medo. O foco deve ser na punição exemplar, proteção das vítimas e valorização dos policiais, não em políticas que enfraquecem a autoridade do Estado. Eu gostaria de observar as falas do senhor. Já há muitos anos eu ouço falar, e não concordo de maneira nenhuma, com essa questão de mão de obra barata para as facções. Isso, em outras palavras, é o vagabundo lá na ponta da vila, comete crime, tem 19, 20 anos, às vezes não tem passagens anteriores ou tem pouca. Não pode prender, porque senão é mão de obra para facção. Mas que se dane, então nós estamos fazendo totalmente errado. Tem que meter esse vagabundo na cadeia, isolar os faccionados e se ele servir de mão de obra para facção, cadeia e bala nele. Essa falácia de que deixar de prender o vagabundo porque ele vai ser mão de obra da facção. Então pode cometer crime à vontade que não vai pro presídio, porque lá dentro tem o faccionado e vai te cooptar. Coitadinho dele. Então, só para concluir, presidente, entupir presídios de pessoas, de presos, o senhor falou também nisso. Ninguém quer entupir presídio de pessoas, não queremos entupir presídios de bandidos, de criminosos. Se não tem vaga, problema do Estado, tem que fazer vaga sim. É a mesma coisa que em escola. Escola para educar nossas crianças, para ensinar nossas crianças, é preciso construir escolas, dar o conforto que as nossas crianças merecem. Para enfiar bandido que está cometendo crime aqui fora, aonde a pena dele cabe fechado, cumprimento de pena fechado, construção de presídios. Agora, nós temos milhares de progressões de motivos para o cara não ficar preso. Porque é primário, porque é isso, porque é aquilo. E vamos criar mais ainda.
Nós temos que construir presídio. Se não tem vaga, vamos construir presídio. O que não pode é vagabundo andando na rua, reincidente, cometendo crimes contra o cidadão de bem, porque o Estado é incompetente para manter ele preso lá. Eu respeito pessoas, mas ideias totalmente tenho as minhas e defendo alguns pontos. Tem uma pessoa, um policial penal federal, que já me procurou inúmeras vezes para trazer demandas, ideias, sugestões, reclamações. Acabou se tornando um bom amigo, me ajudou bastante durante o exercício do meu primeiro mandato e agora no exercício do meu segundo mandato de deputado federal. Policial penal, ele operacional, ele conhece as realidades e ele sempre tem me munido de informações, de demandas. Então ele está falando, não apenas ele, eu não vou identificá-lo por uma questão para que não sou para represálias, não do senhor, obviamente, mas do próprio sistema. Mas ele fala do descaso. Eu estou falando isso, nós estamos falando em pena justa, eu estou falando da Polícia Penal Federal, que está inserida totalmente nesse sistema. Ele fala do descaso, abandono e omissão institucional vivenciado pela Polícia Penal Federal, uma força policial que atua desde 2006, isolando eficientemente os maiores líderes de facções criminosas do país, muitas delas com estrutura internacional de máfia por intermédio de suas penitenciárias federais e de um trabalho único de inteligência penitenciária e atuação transfronteiriça, tá? A própria Polícia Federal, no passado, não quis saber de gestão de presídios federais por considerar muito complexa e perigosa. E nós temos situações que, por isso que eu falo, é preciso primeiro arrumar a casa, para depois pensar em vagabundo, em pena justa, em diabo a quatro. Seguem sem estrutura jurídica. É inaceitável que a Polícia Penal Federal tenha sido deixada de fora da PEC da Segurança Pública. Isso é informação que eu recebi de dentro de policiais penais federais. Eu, particularmente, sou contra a própria PEC, mas enfim. A Polícia Penal Federal não é auxiliar, não é administrativa, não é eventual. É uma força policial armada, especializada, constitucionalmente reconhecida e central no enfrentamento às organizações criminosas mais perigosas do país. Importante lembrar, a Federação Nacional dos Policiais Penais Federais encaminhou ofícios, relatórios, notas técnicas e buscou o diálogo institucional solicitando a inclusão da Polícia Penal Federal na PEC. E mesmo diante de tanta mobilização, o senhor não fez questão de atender. Isso aí demanda de policiais penais federais. Hoje, nós aprovamos um projeto aqui de relatoria minha, um projeto do Sargento Portugal, que passa a obrigação para a Polícia Penal, para as polícias penais dos estados e federal, da guarda de presos em hospitais, em N outros locais. O Coronel Fraga até falou, mas se a Polícia Penal não conseguir, nós estamos dando um pedágio, um prazo de 3 anos para os estados se adaptarem, para os entes federativos se adaptarem, para a gente que possa cumprir a obrigação dela. Isso é uma valorização para a polícia, porque nós estamos usurpando uma função que é dela e fazendo uma coisa que não é nossa obrigação e deixando a nossa mal feita, porque quanto mais policiais estiverem cuidando de presos, estiverem em determinados locais, não vão estar na atividade fim, que é prender bandido nas ruas, que é evitar o crime. Então o Coronel Fraga falou, mas se a Polícia Penal não conseguir? Nós estamos dando um prazo. A Polícia Penal tem que se adaptar. E como que acontece isso, General Girão? Acontece isso com investimento. Não é o descaso que... Não estou falando que existe um descaso, porque eu estou falando que policiais penais federais me falaram que existe um descaso. Então eu aqui represento pessoas, represento instituições, assim, né, demandas de instituições, claro que eu não falo pela Polícia Penal Federal, mas essas pessoas estão reclamando que os senhores estão tratando-os com descaso e preocupados com presos. Então é preciso, primeiro, acertar a casa, investimento na casa, regulamentar certas coisas que estão pendentes dentro da Polícia Penal Federal, dentro das polícias penais nos estados, porque se daqui 3 anos esse projeto do Sargento Portugal com minha relatoria for aprovado e virar lei, se ele virar lei agora, daqui 3 anos, a Polícia Penal vai ter que cuidar dos presos. Mas se não der, então a falha é de quem? Aí o preso, vai a Polícia Militar cobrir galho lá. Mesma coisa que está acontecendo. A Polícia Penal, ela tem cumprido a sua obrigação. Tem cumprido a sua obrigação. Eu tenho visto que o que ela se propõe a fazer, o que é para ela se fazer dentro dos presídios federais, ela está fazendo. Agora, é preciso valorização desse efetivo dessas pessoas, é preciso que eles sejam enxergados pela Secretaria, que a preocupação primeiro com eles, para que eles possam continuar fazendo esse trabalho e ainda ampliar, né, o trabalho deles, e não dando atenção para preso. Então, os senhores estão, no meu entendimento e no entendimento dessas pessoas que me procuraram, trilhando o caminho inverso. Os senhores estão trilhando o caminho inverso. Então, tem vários pontos aqui que eles me passaram, que eu estou aqui sendo voz dos policiais penais federais nesse momento. É preciso que os senhores deem
Atenção. Aqui, o vencimento dos policiais penais federais é o menor entre os policiais da União. Tá, já é uma reclamação. A carga horária é a maior. O Pena Justa não deveria aportar as necessidades de valorizar de fato esses profissionais? Essa é a pergunta. Os senhores têm alguma ideia de valorização desses profissionais? De parar com o descaso que esses profissionais estão reclamando? Ou o senhor também tem todo o direito de falar, não, Faur, nós não tratamos com descaso, não, é mentira dessas pessoas. Então, porque eu estou aqui com papéis, eu tenho meus contatos, essa pessoa que eu tenho contato dentro da Polícia Penal Federal são várias, mas uma delas especificamente acabou se tornando um bom amigo de tanto que me procurou, né, desde o Paraná, aqui em Brasília, com reclamações, com demandas, com sugestões. Então, eu gostaria de deixar essa indignação. Outra coisa que isso aí é até normal, ele me reclamava disso no passado e está reclamando agora. Diz que dentro da administração da Polícia Penal, isso aí eu entendo perfeitamente, eu até dou risada. Ele disse que está infestado de petista. Falei, mas aí também você queria que tivesse infestado de... Ele quer explicar. Muito obrigado, força e honra.